Dani, boa noite. Fabi, boa noite. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Eu estava conversando aqui agora com tem duas famílias tentando entrar que não estão conseguindo entrar, provavelmente porque eles não estão conectados ao Google. Toda vez que for entrar pelo Google Meet, as contas têm que estar conectadas no Google, porque senão não conseguem. Mas aí, Rodrigo, eu estou gravando a reunião, tá? Ela está sendo gravada. Depois nós podemos enviar para as famílias o contexto da reunião, tá bom? Correto. Aí depois nós enviamos a reunião gravada, tá? E damos um puxão de orelha em quem não participou também, tá bom? Vamos começar a reunião então, invocando a presença de Deus em nosso meio, aquele que é todo poderoso, aquele que sabe de todas as coisas, que possa ser Ele a conduzir esse momento, não nós, né? Ele que sabe de todas as coisas, sabe de todas as necessidades, sabe de tudo aquilo que nós precisamos, que Ele possa estar no nosso meio. Seja bem-vindo, Dani, e a Fabi também, seja bem-vinda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os maus. Amém. Que o Senhor possa conduzir essa nossa reunião, possa estar em nosso meio, possa acalentar os nossos corações. Amém. Né? Isso aí. Vamos lá então, né? Gostaria de começar essa reunião, né, com um texto, né, de reflexão, para que a gente possa estar refletindo um pouco em um mundo cada vez mais difícil de encontrar o amor. Parece que quando o destino nos presenteia com alguém dedicado e carinhoso, temos que jogar as mãos para os céus e agradecer, sem reclamar de nada. Mas e quando o afeto é tanto, mas tanto, que sufoca? A verdade é que o remédio que cura também pode matar, como a água demais mata a planta. Não tem jeito certo de amar. A questão é que cada pessoa tem sua forma de amar, e para estar juntos, uma não pode se sobrepor à outra. Não tem régua para amor, e jamais podemos achar que o nosso jeitão no amor é errado. Gostar de estar junto não significa querer estar junto o tempo todo. A psicanálise já fala que a falta é o que move o desejo. Então, é bom ter de vez em quando uma distância saudável para gerar aquela saudade gostosa. E quanto mais essa ideia for normalizada, mais relações saudáveis a gente vai ter. Bom, é um texto para reflexão, que fique essa reflexão aí para cada um de nós, né? Que possamos refletir um pouco como são as nossas relações, né? Tem relações que são saudáveis, tem relações que são tóxicas, né? Nesse texto nós refletimos um pouco sobre a questão da codependência, que muitas das vezes acaba adoecendo não só o dependente, mas também o codependente, né? Que nós possamos refletir sobre isso. Partimos para a parte da apresentação, né? Vamos começar aí pelo Rodrigo, que está aí. Rodrigo, com você a palavra. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu estou tentando organizar, eu estou dentro da unidade, inclusive, de São Geral, e eu estou em outro telefone aqui, eu não estou no computador,
Mas, enfim, prazer, Dani, Hoje você tá prazer, meio Fabiano. fantasma. Prazer estar com você aí. Eu estou precisando tirar esse efeito aqui. Eu acho que se você tirar o efeito, vai aparecer melhor. Eu estou tentando tirar ele. E eu estou, inclusive, em outro telefone também. Aí estou tentando tirar o efeito que eu quero estar aparecendo para vocês. Sem efeito, Paulo. Sim. Isso. Pessoal, mais uma vez, né? Prazer estar com vocês, prazer estar falando com vocês. E como na apresentação, Paulo muito bem ilustrou, Dani, Fabiana, e já queria também deixar aqui o meu manifesto, que esses nossos encontros, eu penso que é de suma importância para vocês enquanto família, muitas vezes enquanto mãe, filhas, enfim, membros e membros do núcleo familiar, é muito importante. E a gente percebe isso, inclusive eu estava conversando com o Paulo antes de ontem, nem todas e nem todos estão dispostos, né, ou dispostas a estarem participando. E eu vejo que muitas vezes a família, quando não tem esse comprometimento, se torna um grande agente sabotador do próprio processo evolutivo do ente querido. Porque precisam entender que a comunidade terapêutica que acolheu, que acolhe, que faz o acolhimento, a gente não vende uma cura. A gente é contratado para acolher, e esse acolhimento ele vai ter muito maior eficácia se nós contarmos com vocês, família. Porque nenhuma delas ou deles vieram até nós e estão em regime de residência para se tornarem moradores ou moradoras. E nem sempre a gente vê esse comprometimento dos familiares. É mais ou menos assim, não, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, então eu não tenho um problema. O problema não é nosso. Sim, o problema, os desafios é de todos. Porque muitas vezes o comportamento de vocês, ao receber um neo recuperando, ou pós 180 dias, pós 270 dias, vai ser de suma importância. E como receber a minha mãe? Como receber a minha irmã? Como receber o meu pai, o meu irmão, o meu esposo? Depois desse período de acolhimento, de desintoxicação, de conscientização, de reinserção social. E como acompanhar esse tratamento para que esse tratamento ele tenha o mínimo de êxito possível e esperado até por vocês que são os contratantes. E entender que a interação de vocês é muito importante. Aí a gente vai pegar lá aquela apresentação que o Paulo fez no início, da plantinha. Se a gente perceber hoje no ser humano, que é uma coisa que vai muito mais além da dependência química. Mas nós, seres humanos, a gente tende sempre a viver algo ou alguma área em nossa vida em excesso. Ou a gente rega demais,
acaba matando, sufocando, ou a gente rega a menos, que vai matar do mesmo jeito. Ou pela falta ou pelo excesso. E acaba trazendo malefícios, que seja pela falta de limite, que seja pela falta de disciplina, que seja pela falta de ouvir um não, mais ou menos assim, mãe, filha, esposo, filho, nós te amamos muito, mas a partir de agora, os seus comportamentos, as suas atitudes serão muito bem avaliadas e nós não aceitaremos mais. Porque o não, hoje, ele faz muito mais parte do vocábulo de quem ama do que o sim. E muitas vezes, devido à nossa própria desestrutura emocional, a gente pensa assim, porque eu amo, eu tenho que falar sim. Porque eu amo, eu tenho que fazer tudo que a pessoa deseja, no tempo dela, como ela quer. E realmente isso dentro do aspecto dependência química, porque se a gente analisar, as meninas que chegam aqui estão completamente desguarnecidas de princípios e valores, estão de ponta cabeça. Vamos colocar aí 99%. Se a gente pegar as 11 áreas da nossa vida, as 11 praticamente, ou quase 11, já não estavam funcionando mais. Relacionamento, área familiar, área profissional, saúde, finança, espiritual, emocional. E muitas vezes pela falta de limite, de responsabilidade, de disciplina. E assim vai. E como tratar o meu ente querido quando ele estiver num processo de reabilitação? É continuar falando sim? É continuar sendo suscetível às manipulações? E às vezes é muito comum de nós, não é normal, é comum de nós ouvirmos assim. Paulo, enquanto profissional atuante na área da psicologia, de uma mãe ou um pai ligar para ele e falar assim, meu filho está, ou a minha filha não está odiando ficar na instituição. Que bom, a gente tem que bater palma, porque esse é um comportamento certo. Seria anormal para mim os primeiros 15 dias, 30 dias, dependendo do alcoolista, do álcool, os primeiros 90 dias, se o ente querido de vocês falassem que estava amando ficar aqui. Aí sim teríamos, né, aspectos a serem analisados. Enfim, eu não vou tomar o tempo de vocês, mas essa abordagem inicial do Paulo, quando fala do cuidado ao regar e da falta de cuidado de não regar, isso é de suma importância vocês entenderem. Eu tenho certeza que não é o desejo de nenhum de vocês que os entes queridos de vocês estivessem aqui, mas se nós analisarmos, muitos conselhos de vocês já foram direcionados, tratamento ambulatorial, medicação, conselhos foi o que mais saíram da boca de vocês, ou seja, do jeito de vocês tentaram um bom tempo. E o êxito, se existiu o êxito, foi a curto prazo. O que nós pedimos para vocês é que vocês confiem no nosso trabalho. E precisamos muito de vocês. Filtrar as informações, aquilo que está chegando, aprender a dizer não. Muito que vem para vocês é solicitude, não necessidade. É entender que muitas vezes o egocentrismo, o ego, lá em cima faz parte do comprometimento. Querer que as coisas aconteçam na hora que elas querem, do jeito que elas querem. Se isso fugir à regra, já é motivo de ficarem mal, ou seja, inabilidade com frustração.
e precisam entender que as frustrações, elas caminham junto com o evoluir do ser humano. Todos nós temos as nossas frustrações e elas são diárias. E passarem a entender que a volta à militância alcoólica, a volta ao uso dos narcóticos, a partir do momento que elas têm uma consciência do que fazer para não voltar ao uso, a escolha vai ser delas. Onde vocês precisam ter um olhar muito racional para o aspecto dependência química. É uma doença, sim, é tratável, é o que está acontecendo nesse momento, é biopsicossocial, espiritual, multifacetada, compromete todas as áreas da vida, mas o que nós precisamos de vocês é da parceria de vocês e da confiança de vocês. Porque todos esses anos trouxe uma disfuncionalidade muito grande. Então, existe manipulação, existe mentira, existe muito atalhos. Aí a gente vê, quem quer parar de beber ou quem quer parar de usar, 99,9% querem. Só que quem está disposto ou disposta a passar pelo processo sem atalhos é muito poucos. Então nós temos que entender que o álcool e os narcóticos foi um relacionamento. E Paulo, eu estava pensando nisso hoje, um relacionamento às vezes de um mês, um ano, com um namorado, com namorada, às vezes quando tem um rompante, já é tão difícil das pessoas, as pessoas sofrem, vivenciam um luto, numa coisa às vezes que é num curto período de tempo. E os familiares, eles precisam entender que o álcool e os narcóticos, em muitos casos aqui dentro, foi um relacionamento duradouro, foi um relacionamento intenso, foi um relacionamento apaixonante, que não é curado a título de vícios emocionais em um mês, em 2 meses, em 3 meses, muitas vezes em 6 meses. Nós precisamos de tempo para curar as fraturas emocionais. E contamos com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoa. Então, esse é o Rodrigo. Aos poucos as pessoas estão conseguindo entrar. Teve algumas pessoas, eu estou ao mesmo tempo que estou ouvindo, mas estou atendendo algumas famílias aqui, estou orientando tecnicamente algumas famílias que não estão conseguindo entrar. Tem umas 3, 4 famílias que não estão conseguindo. Estou tentando, mas não está dando. Mas a reunião está sendo gravada, depois nós vamos enviar para elas a reunião, tá bom? Deixa eu me apresentar, meu nome é Paulo, para quem não me conhece, sou psicólogo, tá? Trabalho na área da dependência química faz 13 anos, sou pós-graduado em dependência química, sou pós-graduado em psicanálise, neuropsicologia, filosofia e teoria social, tenho uma especialização em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia, sou graduando em teologia também. A área da dependência química é uma área que me encanta muito. Sou um dependente químico também em recuperação. Tive a oportunidade de passar pela Shalom. Fiz a minha recuperação na Shalom. Né? Sou fruto dessa casa, sou fruto, né, que vingou. E hoje, da mesma forma como eu fui ajudado, né, eu posso ajudar. Sou muito grato a esse grupo que um dia se mobilizou, foi na minha casa. Na época eu residia em Itaúna, né? Foram lá, me buscaram, eu num movimento de muita raiva, de muito ódio, né? Vim, né?
e fiz o meu tratamento, e depois de entender que era necessário, fiz o meu tratamento e hoje estou limpo, estou sóbrio, podendo exercer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar na minha área. Eu sou apaixonado pela psicologia. E sou apaixonado pela psicologia por quê? Porque eu acredito na mudança do ser humano. Eu acredito na mudança de cada pessoa, né? Quer me ver revoltado, quer me ver bravo, eu ver alguém falando que uma pessoa não pode mudar. Eu ver alguém desacreditando na mudança de alguém, né? Então, sou muito grato ao Grupo Shalom, já disse isso, toda reunião eu falo isso. Sou grato ao Rodrigo, né, pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela oportunidade, né, de estar somando junto. Pode estar sempre contando aí conosco. Hoje eu não estou em Piuí, estou na cidade de Belo Horizonte, estou num congresso, volto sábado, mas estamos aí, né? Hoje tive a oportunidade de atender alguns da CT Judá, atendi online e agora aqui com vocês, né? Foi muito pertinente as palavras do Rodrigo quanto à questão de recuperação. Eu acho que é necessário a gente desmistificar, quebrar algumas crenças quanto se fala da questão de recuperação. Vamos tentar entender um processo. O primeiro processo é que quando vocês acionam a clínica, é porque vocês não estão dando conta da situação ao qual vocês estavam vivendo com os parentes, com os entes queridos de vocês. Concordam? Sim ou não? Sim ou não? Falam, pelo amor de Deus, conversem comigo. Isso, eu gosto de ver essas mãozinhas subindo aí, né? Dá a impressão que eu tô falando com as paredes. A Ana Paula riu ali. Então, é porque vocês não estavam dando conta da situação que vocês estavam vivendo, correto? Bom, a comunidade terapêutica, a clínica, é um lugar de transformação. É um lugar de transformação. Mas é um lugar de milagre? Porque Deus opera. Porque ali Deus está presente. Mas nós precisamos entender também que até biblicamente Deus operava milagres para aquelas pessoas que queriam ter o milagre, né? E muitas das vezes vocês depositam todas as esperanças da transformação dos entes queridos de vocês em nós. E nós precisamos quebrar essa crença. Não depositem todas as expectativas em nós, porque não depende apenas da gente. Daqui a pouco nós vamos falar de um triângulo. É quase um triângulo amoroso. Realmente um triângulo amoroso que precisa acontecer, que se chama comunidade, família e acolhida. Se não houver esse triângulo, essa relação profunda de comunidade, acolhido e família, a recuperação não vai acontecer. Nós, enquanto comunidade, nós queremos que essa transformação e que esse milagre aconteça. Não é isso, Rodrigo? Isso. Agora, só que muitas das vezes o que acontece? O acolhido, muitas das vezes, infelizmente, não quer. Nós estamos aqui perdendo nosso tempo, vamos dizer assim, né? Nós poderíamos estar fazendo muita coisa hoje, nessa noite de sábado, né, Rodrigo? Né? Hoje, na quinta-feira, né, meu querido? É quinta-feira, eu tô perdido, meu filho. Desculpa. É quinta-feira, desculpa. Hoje nós poderíamos estar fazendo muita coisa. Ana Paula, o Moisés, a Fabi, a Dani poderia estar fazendo muita coisa nessa noite de quinta-feira. Mas nós estamos aqui, né? Dialogando, conversando. Por quê? Porque nós entendemos o recado, nós entendemos o que precisa ser feito. Agora,
fica uma interrogação. Será que aquelas meninas que estão lá hoje, lá junto do Rodrigo, que o Rodrigo está lá na São Geraldo, né? Elas estão lá pertinho do Rodrigo. Será que elas entenderam? Será que elas vão entender? A nossa missão é fazer com que elas entendam. Mas isso não depende exclusivamente da gente. Olha, eu enquanto psicólogo, se precisar vestir de palhaço, dar cambalhota, subir em cima da mesa, plantar bananeira, se precisar de fazer qualquer coisa eu faço. Para colocar na cabeça delas que a sobriedade vale a pena. Mas não depende só de nós. Então vamos desmistificar isso agora. Vamos desde já desmistificar essa ideia de que a responsabilidade da sobriedade é nossa, é da clínica, tá? Por quê? Porque muitas das vezes elas vão sair, elas vão recair, e aí vocês vão vir chovendo para cima da gente falando que o culpado é a Shalom, a culpada é a clínica, que não deu assistência, que não fez isso, que não fez aquilo. E as coisas não funcionam bem assim. O Rodrigo falou uma palavra muito importante. Vamos ter um filtro daquilo que realmente está acontecendo. Olha, gente, não é fácil ficar internado. Não é fácil ficar internado. Para vocês é muito lindo. Eu vejo vocês chegando lá no dia da visita, eu vejo umas falas de vocês assim, nossa, que lugar lindo, vim para cá ficar uma semana. Vai para lá, fica uma semana com a coordenadora te enchendo o saco, mandando você fazer o que você pode, o que você não pode, com a casa fechada, aí você trancado. Vai para lá, fica uma semana lá. Não é bom ficar internado. Por isso que é um ambiente transitório. Então, elas realmente não querem ficar lá. Só que, fazendo uma análise clínica, pegando uma parte psicológica, o ser humano por si só, ele não gosta de admitir as suas fraquezas. Ele não gosta de admitir que ele é fraco, que ele é impotente. Então, sempre que ele está diante de um movimento ao qual ele quer desistir de algo, ao qual ele precisa sair de uma situação, para que ele não admite a sua fraqueza, ele vai arrumar um argumento para disfarçar a sua fraqueza. Ele nunca vai virar para você e vai falar mãe, pai, irmão. Ele nunca vai virar para você e vai falar assim, eu quero ir embora porque eu sou fraco. Eu quero ir embora porque eu sou impotente, eu não aguento mais. Ele nunca vai virar para você na ligação e vai falar assim, me tira daqui porque eu sou muito fraca e eu não aguento mais. Você acha que ele vai ligar para você e vai falar assim, me tira daqui porque eu quero fumar crack? Você acha que eles vão ligar para você e vai falar assim, me tira daqui porque eu tô louco para beber? Isso nunca vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, ele vai ligar, muitas delas vão ligar para você, muitas das vezes vai falar assim, me tira daqui porque aqui, me desculpa as palavras que eu vou falar, me tira daqui porque aqui é uma merda, me tira daqui porque o coordenador é uma bosta, me tira daqui porque aqui não vale nada, me tira daqui porque aqui é assim, me tira daqui porque aqui é dessa forma. E vamos ser bem sinceros, vamos julgar francamente. Olha, gente, a clínica Shalom, São Geraldo, é o melhor lugar do mundo? Não é, não. Não é, não. Lá é perfeito? Não é perfeito. Lá tem defeitos? Tem defeitos. Lá tem coisas que precisam melhorar? Tem. Como em qualquer outro lugar. Como em qualquer outro lugar.
Porque se você estiver procurando o lugar perfeito para colocar a sua filha, seu irmão, seja lá quem for, você vai rodar o Brasil inteiro e você não vai achar. Porque a questão não é o local, a questão é a sua ente querida querer se recuperar. É a sua ente querida querer se recuperar. Porque não é uma cama mais alta ou uma cama mais baixa. Não é um arroz mais cozido ou um arroz menos cozido que vai determinar a recuperação da sua filha, não. A recuperação da sua irmã, a recuperação da sua cunhada, eu não sei qual que é o seu grau de parentesco. O que nós podemos garantir é que elas vão ser tratadas sempre com muito amor, com muito carinho e com muita atenção. O que nós podemos garantir é que lá vai ser dado para elas sempre aquilo que for preciso dentro daquilo que é norma e regulamento. E isso não vai faltar. Vai ser dado limites? Vai. E aí vocês concordam comigo que quando elas estavam aí do lado de fora, elas tinham normas? Elas tinham limites? Elas tinham regras? Não tinham. E sabe por que lá dentro agora, lá é o pior lugar do mundo para elas? Porque lá dentro agora, elas precisam ter normas, elas precisam ter regras, elas precisam ter limites. Ô Paulo, só um adendo dentro desse segmento seu. Dos que eu estou vendo aqui, e outra coisa muito importante que eu tinha dito já anteriormente, e uma coisa que elas ouvem aqui, o não. Porque elas ouvem o não. Deixa eu fazer ligar, dando um exemplo para vocês de coisas bem simples, tá? Deixa eu fazer ligação. Se deixar, elas querem ligar todos os dias para vocês, cada hora com uma justificativa diferente. Então, aqui nós temos o que o Paulo falou de normas, as normativas, horário de acordar, horário do café, horário de atividades de terapia em grupo, horário de terapia individual, horário das reuniões. Nós temos horários para tudo aqui dentro. Por que temos horário? Rotina. E por que estabelecer rotina? Porque a vida, Dani, todo mundo que estiver me ouvindo, a vida de quem funciona como membro produtivo na sociedade é uma rotina, sim ou não? Nós precisamos resgatar isso novamente. Para reinserir os entes de vocês e as nossas acolhidas com êxito na sociedade, precisam novamente estarem reagregadas desses valores bem simples e de aprenderem a gerenciar essa palavrinha que ninguém gosta de ouvir. Eu não gosto, o Paulo não gosta, tenho certeza que a Dani, nenhuma de vocês gosta de ouvir o não. Só que a gente ouve vários nãos no decorrer do dia. Muitas vezes a gente acorda e estabelece a meta para o dia, nem sempre a meta que a gente estabeleceu a gente consegue cumprir, a gente frustra. Nós somos seres humanos, sujeitos às mesmas paixões do que elas. Só que vocês já viram, quando vocês chegam perto das pessoas que vocês amam, que estão passando por essas mazelas dos vícios, que vocês perguntam por que você bebeu, por que você usou, as justificativas, as mais diversas. Geralmente é algo rompante de um relacionamento, geralmente é por não ouvir não, geralmente tudo está envolto a não gerenciar as pequenas frustrações, não são as grandes. É algo que eu trago sempre com realismo para elas. Nós, seres humanos, a gente não tropeça em montanha, em pedras pequenas. Isso tudo tem uma conexão ligada diretamente com o ego.
com o ego delas. Porque é uma necessidade imediata que elas têm de saciar naquele momento. Elas podem estar ótimas agora. Se chegarem perto e falar assim, deixa eu fazer isso, 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 às vezes um simples não que houve já é motivo de desistirem delas mesmas. Aqui dentro existe uma rede de proteção, mas aí de fora vocês trabalham, vocês têm a vida de vocês, muitas de vocês estão com a mãe aqui, com a irmã, tem uma vida aí, já tem filhos, trabalham. Como é que vocês vão conseguir criar uma rede de proteção e ficar 24 horas atrás de uma pessoa para que ela não volte a beber? E sempre existe uma justificativa. Nunca foi por ela. Por que você voltou a beber? Por que você voltou a fazer o uso? Sempre tem um responsável. E nós precisamos fazer com que elas entendam o fator autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, isso é de suma importância. Se hoje elas olharem para o céu e falar assim, eu estou internada, graças a Deus, vocês ainda têm pessoas que acreditam em vocês, podem estar custeando uma internação para vocês, porque o fim, o desfecho desta história seria muito mais triste, uma hora ou outra pode ser que seja. Agora, todos nós merecemos a vida, todos nós temos a vida que a gente merece. Eu nunca vi um ser humano plantar jiló e colher tomate. Isso é para mim, isso é para vocês. E quando chegam o fator vitimismo, o pessoal já vai sair de uma sala, vai as tomam aqui dentro. O choro que comove vocês. As historinhas que comovem vocês. Aí vocês fecharem os olhos e lembrar. O último dia que os familiares de vocês estavam bebendo. O último dia que os familiares de vocês estavam usando. Como é que era? Como é que foi esse sentimento quando vocês viram? Eu tenho certeza que o pior dia delas aqui dentro é muito melhor do que esse dia que está na imagem de vocês. Isso eu asseguro para vocês. Aí, às vezes, vem umas demandas para vocês, uma solicitude para vocês. Realmente aqui não é como a casa de vocês, como a casa que recebia o ente querido de vocês. E nem pode ser. Porque precisam sentir saudade, precisam sentir uma diferença, sim. Porque quando estavam aí de fora, não valorizava. Não valorizava um simples objeto, a geladeira. Aí vocês falam, Rodrigo, mas uma geladeira, sim. Meninas ou rapazes que estão me ouvindo, é prazeroso a gente abrir e fechar a geladeira a hora que a gente quer? Sim ou não? Com toda certeza do mundo. Às vezes, na correria do dia a dia, até com o pé. Aqui, elas não podem abrir e fechar a geladeira quando quer. Isso tudo tem um fundo terapêutico? Tem. Porque aí tinha tudo isso e não valorizava. E se não passarem por um processo para valorização, elas precisam sentir algo. Pode falar, Paulo. Rodrigo, nós temos 7 minutos nessa sala. Eu já joguei o link no grupo. Vamos passar para outra sala? Vamos passar para outra sala, sim. Tá? Pessoal, eu já lancei no grupo, já lancei no particular de vocês o link da outra sala para a gente continuar. Tá? Vamos todos sair dessa sala e entrar na outra, por favor. Tá bom? Já lancei o link lá, tá bom? Podemos sair dessa, tá? Já tá no grupo, já tá no individual de vocês, tá bom? Podemos sair dessa.
Mãe, mamãe. Rapidinho. Todo mundo aí? Entraram todas. Entraram? Entraram. Então, só para que a gente volte ao mesmo raciocínio. Realmente precisam passar por algo a título de valorização. Para quê? Para que saiam daqui com uma outra perspectiva. E vou dar um exemplo para vocês. Agora há pouco eu estava aqui, uma das meninas me falou o seguinte, falou, Rodrigo, eu estou sem cantina, posso ligar para minha família? Eu falei assim, não, hoje não. Até porque não é uma necessidade. Aí ela chega perto de mim depois de 10 minutos e fala assim, eu quero ir embora. Aí eu pergunto para vocês que estão do outro lado. Cantina aqui existe aos finais de semana para comer um doce, um chocolate aos finais de semana. Porque mesmo eu tendo acesso lá de fora, assim como vocês, eu não como chocolate todos os dias, eu não tomo refrigerante todos os dias. Por quê? Vamos olhar primeiro o olhar da saúde. É saudável? Não. Vamos para outro olhar financeiro. Será se o ente querido de vocês estivessem trabalhando, porque precisam trabalhar a hora de sair daqui, iniciasse a vida ganhando um salário mínimo, que provavelmente é o que vai acontecer para iniciar, será que eles tomariam Coca-Cola todos os dias? Será que eles iriam comer chocolate todos os dias? Aí, às vezes, o que eu digo para vocês, um simples não é motivo para elas desistirem delas mesmas. Aí eu pergunto para vocês, estas pessoas, às vezes, que agem com a fragilidade egóica, quando eu digo e trago para vocês fragilidade egóica, é uma fragilidade que conseguem ter um olhar voltadas somente para o interior delas. Porque quando saem, a primeira oportunidade que tem é assim, estou indo ali e já volto. Esse estou indo ali é para ficar uma semana, 2, às vezes 3, sumida. Então vocês precisam entender que muitas ainda o olhar é apenas para o umbigo. Ainda não foi despertado aquilo que o Paulo trouxe para vocês, para todos nós, que realmente é um interesse genuíno de mudança. E às vezes na própria visita que vocês vêm visitar, a gente percebe isso. Muitas ficam mais de olho na sacola que vocês trazem, nos pedidos que fizeram a vocês, do que na própria presença de vocês. Uma hora faça uma avaliação, hora que vier a lista para vocês trazerem na visita, só vem vocês, não traz nada não. Porque realmente, para mim, o que é visita dentro de comunidade terapêutica? É motivo de piquenique? É motivo de festa? É motivo de comemoração? Comemorar o quê? Mais uma internação? Mais uma promessa? No meio de quantas outras? Para mim, as visitas precisam ser técnicas e terapêuticas. É chegar, sentar com o profissional, conversar sobre quadro evolutivo, ver como é que está,
não ser suscetível à manipulação, não, e muitos, eu não estou falando que vocês, vêm, traz aquele tanto de comida, aquele tanto de guloseima, não conversa e trata o que precisa ser tratado, que é entender ruptura familiar, quer ver quadro evolutivo, quer ter uma conversa firme, muitas vezes trazer o ente querido para a realidade, não ficar ouvindo historinhas e pronto. Visita é essa finalidade. Porque saudade, pessoal, a gente mata muito rápido. Saudade é com um beijo, um abraço, 5 minutos, 10 minutos. Acabou, matou a saudade. Então, uma hora vocês fazem o teste. Minha filha, minha mãe, você quer muito me ver? Beleza, eu vou. Estou indo, mas não traz nada não, só a presença de vocês. Porque não passam falta de nada aqui dentro, isso eu asseguro para vocês. A alimentação é muito boa, nos horários certos. Aí, quando vocês pensarem assim, mas, poxa, tá lá dentro, às vezes não come uma coisa diferente. Mas e aí de fora, comia? E aí de fora, estava comendo? Estavam, pessoal? Sim ou não? E por que esse sentimentalismo agora? Para mim, a compaixão vai para aquele que está num leito de morte, agora, desacreditado pela ciência, esperando só a misericórdia de Deus. Que está com câncer, fazendo hemodiálise. E vocês precisam acordar para uma realidade, enquanto há tempo. Família adoecida é família que sabota. Ah, Rodrigo, eu preciso ser ruim? Não, de jeito nenhum, nós não estamos falando em ruindade. Uma alma generosa atrai a prosperidade. O que é alma generosa? Não é a gente ter dó. Não é a gente enxergar o outro como vítima. É a gente aprender a tratar o outro como um ser humano, capaz. Capaz de tudo. Assim como nós somos. E, infelizmente, alguns de vocês, dos que não estão participando, continuam tendo esse olhar. Coitadinha da minha filha, coitadinha da minha mãe. O ser humano não precisa, nós não precisamos das pessoas terem dó de nós, até porque é um sentimento péssimo, é o pior de todos. Elas precisam ser tratadas como seres humanos capazes. Lembra quando Paulo falou? A mudança é para todos. Então passem a acreditar na mudança dos entes queridos de vocês, mas façam a parte de vocês. E entender que grupos de manipulação, vocês entendem. Porque vocês aí têm uma história de 1 ano, de 2, de 5, de 10, de 15 anos, que vocês caíram em muita historinha. Agora depende de vocês não cair mais e fazer a coisa certa. Pode falar, querido. Foi essa semana eu me reuni com todas as meninas na São Geraldo e cheguei a emitir a seguinte fala, que a unidade São Geraldo é a unidade que me deixa mais decepcionado como profissional, que me deixa mais frustrado como profissional. Eu, como psicólogo, eu tenho um desejo muito grande de ver a transformação da vida de cada um. Vocês não fazem ideia quando eu vejo a pessoa
de uma forma e vou acompanhando a evolução dessa pessoa e vejo ela se transformando. E por que eu falei que a unidade São Geraldo é a unidade que tem me deixado mais frustrado? Vocês têm acompanhado aí no grupo de transmissão que eu fiz da psicologia? Todo dia que eu estou indo para São Geraldo, eu coloco no grupo: hoje estou indo na unidade São Geraldo. Se alguém quiser algum feedback, alguma coisa, me pergunta. E sempre alguma família coloca alguma coisa, né? Olha o que acontece, Rodrigo. Só chega menina perto de mim, só chega menina na minha sala para me perguntar que dia que eu vou embora, quanto tempo que eu vou ficar aqui. Eu não tô aguentando isso aqui mais. Não chega ninguém para falar assim: Paulo, eu tô passando por isso. O que você me aconselha para mim conseguir passar por essa fase? Paulo, eu tô com abstinência. O que eu faço para superar essa abstinência? Paulo, eu tô muito ansiosa. Como que eu supero a ansiedade? Não acontece isso. É só: Paulo, eu tô muito ansiosa, me dá um SOS. Paulo, eu vou ficar aqui quanto tempo? Paulo, quanto tempo que eu vou ficar aqui? E aí eu fico me perguntando: o que vai ser dessas meninas? O que vai ser dessas meninas? E aí eu queria que vocês, enquanto família, que conhecem elas muito mais do que nós, vocês sabem das peculiaridades delas. Vocês sabem se elas são ansiosas ou não. Vocês sabem se elas oscilam no humor ou não. Se elas são sem limites ou não. Nas ligações, por exemplo, em vez de vocês ficarem contando a morte da bezerra, em vez de vocês ficarem falando de sei lá o que, vocês fossem a fonte motivadora que virassem para elas e falassem com elas: filha, fulana, você está trabalhando isso com seu psicólogo? Filha, você já comentou isso com seu psicólogo? Filha, você lembra que quando você estava aqui em casa você era desse jeito? Você já trabalhou isso com seu psicólogo? Aproveitem as ferramentas que vocês têm. Suguem. De canudinho. Aproveitem, mandem mensagens. Tudo bem que nem toda hora nós vamos responder vocês na hora, tá? Mas mandem mensagens: Paulo, a fulana aqui em casa era dessa forma. Porque aqui elas escondem muito o que elas eram. Sabe por que elas escondem? Porque aqui elas vestem uma máscara de boa moça por causa dessa perspectiva do tempo.
porque elas querem ir embora mais cedo. Elas querem chegar na frente do psicólogo, fingir que está tudo lindo, fingindo que está tudo maravilhoso. O psicólogo virar para a família e falar que está tudo lindo, maravilhoso, e vocês falarem assim: tá bom, minha filha, eu vou te tirar daqui. E aí você vai acreditar na historinha, vai levar ela embora e o ciclo vai começar todo de novo. E até quando você vai continuar ou vai querer continuar vivendo esse ciclo todo de novo? Olha, escuta o que eu estou falando. Isso não é só uma fala científica, não. Isso é uma fala de experiência. Eu vivo isso há 13 anos. Eu vejo essa história se repetir há 13 anos. Hoje, conversando com uma mãe... Paulo. Oi. Ah, tá, deixa eu ver. Tá. Hoje, eu conversando com a mãe, eu virei e falei assim: eu já não estou nem mais preocupado com sua filha. Eu estou preocupado com você. Foi minha fala. De tão doente que a mãe tá. Então, pensem nisso, tá bom? Pode falar, Rodrigo. Não, é porque eu queria ver com as meninas, né, e com o Moisés está participando. Tá, seu Moisés está participando. Eu queria ver com vocês, porque é de suma importância para nós, abrir, né, um espaço para vocês fazerem perguntas para nós. Deixar o espaço aberto. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Às vezes vocês têm alguma dúvida. Esse é o espaço, é o momento, sabe? Usem esse espaço. Não se sintam envergonhados. Às vezes vocês não querem falar, tem um chat aqui do lado, ó. Vocês podem escrever também. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Dani. É muito bom esse espaço, porque por mais que a gente veja, acompanha, a gente fica com muitos questionamentos, né? E é algo assim que me marcou muito, que em uma das reuniões que eu participei, você até comentou, Paulo, dia de visita, a gente está lá parecendo que é festa, leva tudo salgadinho e tudo, né? E realmente é algo que, no caso, né, a minha mãe faz uma lista de pedidos, como se fosse desejo mesmo. E a gente fica entre o acolher de qual forma, fazer desse momento ser um momento proveitoso, mas realmente chegar nesse ponto que você falou, seja na visita ou seja em ligação, de tratar o fato é importante muitas vezes, por exemplo, por ligação até hoje eu não cheguei, mas porque é como está, como passou, a gente pergunta, né? Ai, como que tá as consultas? Mas esse falar realmente, né, trazendo essa orientação de vocês faz diferença, mas é algo que a gente aqui de fora fica se pensando assim, como não tornar esse momento mais doloroso? E quando eu falo doloroso, não pelas questões que vocês estão falando, né, das regras, de tudo que acontece lá, porque é um processo mesmo, mas está sendo doloroso
para a maioria delas, que muitas não querem estar lá, sabe? Então, entender o nosso papel aqui fora e compreender é bem difícil, é um questionamento que eu faço sempre, e eu, né, não sei se é uma questão particular de cada um, mas ter essa orientação de vocês, como a gente pode auxiliar cada vez mais, realmente é muito bom, porque eu também vejo que é uma contribuição em conjunto, né, nesse processo, porque vocês têm o mesmo desejo de nós. E é uma luta constante, né? Sim, ela não para. O processo de recuperação, ele não termina quando acaba o tratamento. Vai ser uma luta constante. É dia após dia. Sim, e aí essa questão de como devemos de acordo com cada fase que a acolhida está lá, e tudo, há uma forma genérica, né, vamos dizer assim, como todos nós devemos auxiliar aqui, como se fosse um manual de instrução, porque lá, né, elas têm a rotina, e a gente aqui? Como se comportar na visita, se comportar que eu falo de incentivo, de provocação, eu vou dar um exemplo. Eu estava enfrentando muitos desafios aqui, né, no dia a dia, que a minha mãe não fazia nem ideia. E aí, nessa última visita que eu fui, e eu só fiz 2 até hoje, porque na primeira me marcou muito. Ela falou assim: eu tô aqui de férias. E eu voltei da visita assim, com o coração realmente falou assim, não, que isso, eu tô passando tudo isso aqui fora, e ela, né, ela tá lá de férias, não pode, tem alguma coisa errada, mas em nenhum momento colocando isso para vocês, né, como a clínica, mas da visão dela, isso me doeu de ouvir. Não, porque tudo que eu falo, mãe, vai fazer alguma coisa, faz isso, faz aquilo, né? Tudo que eu falar na visita é não, isso eu não gosto, não, quero continuar nas minhas novelas, eu quero dormir, faz isso, não é que, não, eu estou de férias. E aí, e mudou a chave, assim, que realmente quando eu voltei, eu contei tudo o que estava acontecendo aqui fora, porque, e qual que era a minha visão? Se eu contasse o que estava acontecendo, poderia prejudicar ela. Eu falei assim, não, ela está lá tentando reerguer e eu vou contar os problemas aqui fora. Sabe? Então, isso a gente, se vocês puderem instruir da melhor forma, como a gente pode cada vez mais, né, contribuir nesses momentos é muito importante, é de grande valia. Não, com certeza. E conte com a gente. Pode falar, Rodrigo. E esse olhar, né, como eu vou dar um exemplo aqui, que a gente às vezes passa, e isso é real, é bom que a sua mãe ainda foi verdadeira. Por exemplo, a gente tem alguns casos aqui de adoecimento, Paulo tinha citado, que às vezes, e realmente a minha compaixão, ela vai mais para vocês, porque aqui eu estou acompanhando, nós estamos acompanhando o dia a dia. De homens, né, ou mulheres, de armarem maior teatro, né, mas agora não. É para não levar um pedacinho. Que estão sofrendo, que estão isso, que estão aquilo. Tudo isso, né, na perspectiva da família. Às vezes uma filha vai para a cama, uma filha fica adoecida, uma mãe fica adoecida no final de semana, e a filha vai a nadar, contar piada. Então, realmente, a gente vê um olhar muito para o umbigo. E quando a gente fala isso para a família, assim, gente, é uma realidade. Muitas vezes, né, a família assim, se desdobra aí fora, porque a vida não para, é um trabalho, é toda dinâmica, às vezes para mandar as coisas, né, para dentro, hora cigarro, hora cantina, hora isso, hora aquilo. E assim, sabe qual que é o sentimento delas? Da maioria? Não faz mais que obrigação? Às vezes nem muito obrigado.
Aí eu falo assim, o quesito de vocês começarem a perceber as mudanças. Quando começar a brotar gratidão, gratidão é um sentimento, um combustível que nos eleva para outro nível. Quando vocês começarem a observar isso, quando vocês começarem a observar em telefone, que dia que eu vou sair? Quando é que eu vou ir? Sempre que perguntarem isso, é sinal que não está bem para sair. Então, as mudanças, elas começam a deixar pistas. Assim como a vitória deixa pista, o sucesso deixa pista, o fracasso também vem deixando pista. Como lá atrás, antes do álcool, antes dos narcóticos, se vocês avaliarem as questões comportamentais dos filhos, da mãe, vocês observam através do comportamento que já não estava bem. Aí vem o álcool, vem os narcóticos, apenas como uma fuga de uma realidade, como algo que vem para anestesiar uma dor. E realmente, tem horas assim, gente, eu converso muito isso com elas e com eles. Eu falo assim, gente, vocês estão sendo muito assim, levianos. É muita covardia, às vezes, que vocês fazem com os familiares. Porque é muita, sabe, às vezes assim, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas a gente assim, observa cada historinha e assim, a gente conta do outro lado, a família não está vendo, a família não tá presenciando, às vezes a família cai num quadro melancólico, cai num quadro depressivo, enquanto elas estão aqui rindo, assistindo novela assim, nadando. E tá aí uma filha que está às vezes desnorteada, e às vezes vem aquele sentimento de culpa, será que eu tomei a decisão certa? Né? Então é algo assim, vocês precisam se nortear. Por exemplo, a gente tem algumas terapias que são gratuitas. Paulo está oferecendo várias coisas, e tem físico também, por exemplo, o Alanon, Nalanon, Amor Exigente, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco dessa dinâmica. Porque a dependência, ela trouxe para vocês uma dependência emocional em relação às pessoas que vocês amam. Vocês podem perceber que a vida de vocês, em alguns aspectos, não seguem. Gente, isso é muito sério, porque assim, eu já vi casais se separarem. Por quê? Porque a esposa já não dava mais atenção para o esposo, por causa da mãe, por causa do filho. A esposa largava o esposo porque acontecia o contrário. O esposo largava a esposa, largava os filhos para ficar perto da mãe. E isso acabou com o casamento. Isso chama dependência emocional. E nós vivemos no século de adoecimento emocional. E eu sempre falo, não é uma questão de honraria. Tem lá, honrar pai e mãe. Sim, isso é um mandamento de Deus. Mas como honrar pai e mãe? É dar a vara, o anzol, a isca e ensinar a pescar. Não é deixar de ser esposa, não é deixar de ser mãe para cuidar da mãe, não. Isso é errado. Dani, o que você pode estar fazendo, você está fazendo nesse momento. Ela tem que entender que é uma oportunidade única. E pode ser. Porque o que assegura? Ela sair, voltar para o mesmo estilo de vida e ficar viva. Elas não podem entender que isso aqui é férias, que isso aqui é um período de fuga das coisas aí de fora, não. Elas precisam entender o seguinte, e é sério, aproveite essa oportunidade, porque a partir eu não vou ficar anulando a minha vida para ser cuidadora, não. Aí eu quero trazer vocês aqui para uma reflexão. Quando éramos crianças, o nosso sonho, pessoal, eu estou falando para vocês porque eu tenho uma mãe que ela é melancólica depressiva.
O nosso sonho de criança era cuidar. Quando perguntava para você, tá, qual que é o seu sonho de criança? Pode ser médica, pode ser advogada, pode ser astronauta. Era cuidar de mamãe? Quando fosse numa fase adulta, era? Não, não. De jeito nem, assim, de jeito nenhum, né? Nesse sentido. Mas você está percebendo para que rumo que a sua vida está se tornando? Para que caminho que está indo? Sim. E é sério, porque eu digo assim, você está tendo que abrir mão de outras coisas. E esse adoecimento emocional, ele vai só crescendo. E vocês precisam se libertar dele. Gente, seja com mãe, seja com filho. Filho faz parte do núcleo familiar. O que é núcleo familiar? É esposa, esposo e filho antes dos 18. A palavra de Deus fala que quando o homem se une com uma mulher, se torna só uma carne. Então, o núcleo familiar, homem e mulher. Isso eu trago para vocês, igual eu falei para vocês. Eu tenho uma mãe que é melancólica e depressiva. Eu olhei para ela, tentei ajudar de várias formas. Cheguei perto dela e falei assim, mãe, a senhora ama a vida que a senhora tem? Ela falou assim, amo, filho. Então a senhora me deixa seguir. Foi a mesma coisa de tirar 1 tonelada das minhas costas. Eu não sou insensível. Porque eu descobri que cada passo que eu dava na minha vida, eu voltava 25 devido a uma conexão emocional que me arrastava para trás. Rodrigo, isso me prende em que área? Em todas. Em todas as áreas eu me saboto. Área financeira, área afetiva, área conjugal, área profissional, em todas as áreas. E o ser humano, a cada dia que passa com maior intensidade, ele está acorrentado à vida do outro. Dani, isso não é certo. Moisés, isso não é certo. Quando nos traz também a palavra de Deus, que a gente, através da verdade, se a gente conhecer a verdade vai nos libertar, é isso. Ei, nós somos livres. Até quando ficar ouvindo historinha, acreditar nas historinhas e viver acorrentado nessas historinhas? Seria abrir mão do próprio propósito que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes a gente faz isso. Inconscientemente a gente está fazendo isso. Aí quando chega lá com 40, com 50, com 60 anos, e a gente olha e fala assim, o que eu vivi, eu? Ou quem eu sou? Você já se descobriu, Dani? Verdade. Quem você é? Faz muito sentido isso, porque é como se o ciclo não fechasse, né? Eu falo assim, quando a gente, vamos imaginar a roda da vida, ela sempre está faltando algo por conta. Eu nunca tinha pensado que era uma codependência emocional até eu entender, né, sobre. Mas é como se sempre estivesse faltando algo, só que a expectativa de uma vida diferente é minha, talvez não seja dela. O sonho de fazer várias coisas seja minha, não dela, né? Justamente. E assim, Dani, a sua felicidade depende do bem-estar dela. E se não vir? Inconscientemente. A sua prosperidade financeira, a sua prosperidade intelectual, a sua prosperidade profissional, a sua prosperidade enquanto adjuntora, tudo depende do bem-estar de outra pessoa. Aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo. Ninguém muda ninguém. Ninguém. E todos nós temos a vida que merecemos. Até quando eu vou transferir os meus problemas, os meus insucessos, os meus fracassos para o outro? Rodrigo. Oi?
Ô Moisés aqui, boa noite a todos aí. Boa noite, Moisés. Aproveitando que você está falando nessa parte, eu até queria tirar uma dúvida primeiro, porque quando eu fiz 18 anos, a responsabilidade da minha mãe, que tem depressão e é dependente química, passou para mim. Aí desde então eu que tenho tomado frente em cuidar dela. Hoje já estou com 26 anos. E hoje o dia atual eu tenho o pensamento de tem pouco tempo que eu casei, eu fico com medo de dar atenção para o meu casamento e deixar minha mãe de lado, ou dar atenção inverso, entende? Uhum. Minha mãe desde criança ela foi dessa forma. E eu só em Deus mesmo que eu acredito por fazer um milagre que ela possa melhorar. Fora isso, não acredito mais, porque ela até passou em outras clínicas antes, se for somar, ela ficou muitos anos internada. Aí até da última vez ela veio para a cidade, ficou um mês e retornou tudo que ela era. Começou a fazer muita bagunça aqui na cidade, deu muito trabalho para os outros, até para as outras pessoas que nem é da nossa família. Só que aí eu tenho esse medo de deixar ela na cidade, ela fazer a ruaça e deixar ela muito tempo na clínica, só para ter paz aqui, entendeu? Moisés, respondendo a sua pergunta, Ô, Rodrigo, a antes você. Ô, oportunidade, mais uma Rodrigo, vez, você está dando. ô, Concluiu Rodrigo, o período, chegou, não deu certo, novamente interna. Vai chegar um momento que é para você ter paz e não se sentir culpado por isso. Porque você é um rapaz jovem. E olha para você ver, casado, muitas vezes se sente cobrado em dar atenção para sua esposa, está se anulando em algumas vezes emocionalmente na entrega para sua esposa devido a alguma espera na relação lá atrás com a sua mãe. E, meu jovem, isso não é certo. Isso não é certo. quem que é a mãe do Moisés? Eu vou uma pergunta esses dias que eles fizeram para o Roberto Justus. Eles disseram assim para o Roberto Justus: Roberto, se a sua mãe adoecer, você para suas atividades, você sai da sua casa, deixa a sua esposa e vai cuidar dela? Ou leva ela para dentro da sua casa? Ele falou assim: de jeito nenhum. Ele tem muito boa condição financeira, mas a resposta dele foi assim: eu compro um hospital e ponho ela dentro. Mas lugar de doente é no hospital. Eu não posso fazer nada por ela, a não ser cuidar da saúde dela. Vocês entendem a magnitude dessa resposta dele? Sim ou não? Eu entendo. É uma situação muito difícil, né? Tem que ser muito frio para ter essa atitude, mas é necessário para seguir a vida. Né? Você sabe por quê, Moisés? Porque se ela não mudar, a sua felicidade hoje conjugal, e dentro de outros aspectos, que é algo mais fundo a gente poderia descobrir, a sua felicidade hoje conjugal, ela depende do bem-estar da sua mãe. Você não consegue ter uma conexão profunda com a sua esposa, porque inconscientemente você sente o quê? Incomodado com isso. E não está certo, Moisés. Não está certo. O que você pode fazer para sua mãe, você está fazendo desde os 18 anos de idade. E outra coisa, Moisés, você não é filho único. Reúna com os outros irmãos. Rodrigo. Estou te ouvindo. Eu tenho mais duas irmãs, três na verdade, só que uma ainda é minha mãe. Só que quando minha mãe estava aqui na cidade, questão das minhas irmãs, ela ia muito para cima das minhas irmãs. Meio que vamos dizer assim, ela montava nas minhas irmãs. E eu, com o tempo,
No começo eu era mais tranquilo com a minha mãe. Ela também montava em mim, até atrapalhava eu no trabalho, porque eu trabalhava no mercado. Ela chegava no trabalho e arrumava uma raça danada. Só que aí, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com ela. Então, o único sim que fala e ela escuta é eu. Com as minhas irmãs, ela não para escutar. Mas pelo menos a responsabilidade, né, do emocional, eu penso que é importante. É importante as suas irmãs estarem participando junto conosco, você adicionar as suas irmãs junto com o Paulo, porque é uma responsabilidade. Essa responsabilidade ela precisa ser emocionalmente compartilhada. Sim. E você não tem que assumir tudo isso sozinho. E você passar a se sentir livre para ter uma conexão profunda, não é dividida, profunda com a sua esposa. Moisés, qual que é o nome da sua mãe? A Heloísa, ela está na unidade Piuí. Sim, Heloísa. Uhum. Sim. Pode falar, Paulo, pode fazer algum adendo. Não, sim, eu só queria identificar quem que era a mãe dele. Fazer um mapa mental aqui de quem que era a mãe. Só para Paulo, identificar, sim, Moisés. como você já teve contato com ela, o que você me fala do jeito Sim, dela? Moisés, olha, a Heloísa, ela entrou num quadro de demência alcoólica. É o que nós chamamos. Pode falar. Por causa que eu falei que ia falar que era sobre drogas. Sim, ela entrou num quadro de demência. Ela é um quadro irreversível, sabe? É um quadro irreversível. Num caso de saída dela da comunidade, ela precisa daquilo que nós chamamos de acompanhante terapêutico, tá? Quando você fala assim, é só Deus. Sim, nós acreditamos no impossível. Mas o que acontece? Ela entra num quadro neurobiológico que ela se comporta bem e tudo mais, mas ela sempre vai precisar de um acompanhante com ela. Porque ela é como se os neurotransmissores do sistema neurocerebral dela não se conectassem mais da forma correta, entendeu? Então, ela é uma pessoa que responde bem, ela entende bem, ela tem noção do que acontece do lado dela. É uma coisa que nós temos que desmistificar, porque as pessoas que têm certos tipos de problemas mentais, elas não são burras, elas sabem o que estão acontecendo em volta dela, mas tem certos momentos de surto que elas ficam todas desconectadas. Outro dia, por exemplo, o que aconteceu lá na unidade? Ela cismou de lavar o escritório. As portas do escritório estavam todas abertas. O que ela fez? Ela pegou um balde de água e saiu jogando dentro do escritório tudo. Molhou tudo que estava dentro do escritório. Molhou meu notebook, molhou meus livros, molhou tudo. Assim, dá para ver que sem maldade, né? Ou seja, a Heloísa saindo da comunidade, ela vai precisar de um acompanhante terapêutico. O que seria um acompanhante terapêutico? Seria a mesma coisa de um cuidador de idosos. Entendi. Moisés, quando se trata de acompanhante ou de um lugar, às vezes para ficar no regime de residência, não é levar para sua casa não, viu? Pelo amor de Deus, não faço isso não, tá? Porque o acompanhante não tem que ser você não, tá? Porque a responsabilidade não é sua. A responsabilidade não é sua. Porque o acompanhante não é você. Porque o acompanhante não é você, também não são seus irmãos, não é sua esposa. E o acompanhante tem que ser uma pessoa neutra. Tá? Eu entendi. Quando ela saiu da outra clínica que ela veio para a cidade,
Aí teve uns dias que ela precisou ficar lá em casa. Nossa, Deus, eu acho que foi um dos dias mais difíceis, assim, de conviver, porque todo mundo lá em casa não estava conseguindo dormir, nós estávamos revezando à noite, porque aí ela, durante o dia ela andava a cidade inteira, e durante a noite eu não sei como que ela conseguia, que ela ficava mexendo na casa inteira. Aí nós tínhamos que revezar para ficar vigiando ela. Aí acaba que durante o dia nós temos que trabalhar e ficava todo mundo cansado. Tava Não, todo mundo estressado, bem dizer. exatamente por isso que o acompanhante tem que ser uma pessoa neutra, porque existe uma transferência afetiva e emocional muito grande entre vocês e ela. E acaba que vocês vão acabar se desgastando demais emocionalmente com isso. A pessoa, o acompanhante sendo neutro, já não vai ter esse desgaste emocional, entendeu? Entendi o ponto de vista. Dani, Moisés, vocês, né? Tem mais alguém aí, Paulo? Não, só tem os dois. Tá tranquilo? A Ana que estava, ela pediu licença que ela tinha que ir para a igreja. Vocês têm alguma coisa, alguma outra dúvida? Que já está terminando, apareceu aqui. Sim, 15 minutos. Não, está tranquilo, foi muito bom esse bate-papo. E além desse questionamento que é comum, né, é entender e trabalhar cada dia esse entendimento, né, dessa culpa, dessa cobrança, e até a questão sobre estender o prazo, por exemplo, caso precise, eu perguntei, né, Paulo, no WhatsApp sobre isso. Uhum. E é preciso de alguma intervenção, quando eu falo intervenção, igual, tá chegando próximo da data e tudo, como que vocês fazem? Vocês entram em contato? Como que funciona essa questão? Então, o que acontece? Vocês veem que eu estou sempre mandando lá na lista de transmissão quando eu estou nas unidades, né? Hoje eu estou em tal unidade. Tentem sempre entrar em contato comigo no sentido de saber como está o familiar de vocês. E aí, chegando perto da véspera, por exemplo, faltando um mês antes, me faça essa pergunta, faltando um mês antes, que aí eu consigo te dar um parecer melhor. Por exemplo, não me pergunte isso faltando 2, 3 meses antes, porque muita coisa pode acontecer até lá, né? Mas com um mês antes, a gente já pode fazer um quadro evolutivo e ter uma noção a respeito disso. E aí, eu dou meu parecer da parte psicológica e aí eu já faço um encaminhamento, que é da parte administrativa. E aí eu já te encaminho para a Cláudia, que é a parte do escritório, que faz essa parte de contrato, essas coisas, entendeu? Ô, Paulo, Sim, Rodrigo. deixa eu fazer uma pergunta para a Dani. Tá aí, Dani? Estou sim, Rodrigo. Vamos lá, querida. Aspectos que você, nesse período que você veio acompanhando, aspectos que você consegue enxergar com clareza que não teve, ou que teve pouca evolução e que precisa de mais evolução. Então, eu percebo claramente que ela não realizou, mas não é um caso isolado somente aí, a resistência psicológica no quesito de se abrir mesmo. Ela não tratou a causa. Ela não tratou o que leva ela, né? Ela não se abriu. E a aceitação acaba que quando eu tenho oportunidade de compartilhar sobre esse momento que ela está vivendo, eu falo assim, e a data já está chegando, que é 29 de novembro. Realmente, se ela entender, hoje, vendo assim, eu falo assim, a minha mãe ainda está no passo 1. Ela não fez o inventário, ela não fez, ela está no passo 1, literalmente, ela ainda não admitiu, sabe? E isso me preocupa no quesito de sair e não ter nem ter essa compreensão do passo 1, e ainda tem mais 11 passos,
Quer dizer que, e não é só ler, não é só absorver, eu tô falando do entendimento e da vivência do processo mesmo, sabe? Ela não compreendeu o um ainda, ela não se permitiu viver, que ela e até então ela estava com falas, com pensamentos. Não, quando eu sair daqui, eu vou tomar só uma cervejinha. E todas as falas, qualquer coisa, é o tempo de saída. Não, em dezembro a gente. Porque eu tenho uma irmã mais nova e eu estou na responsabilidade dela. E isso envolveu muitas coisas. E aí eu falei com a minha mãe, eu disse assim, mãe. Não vai ser assim, você não vai sair numa quinta e sábado, a Érica tá lá. A guarda da Érica tá comigo e agora tá até na promotoria da justiça, envolve muitas coisas. Então, assim, pelo que eu vejo, um panorama é esse abrir, sabe? Esse olhar. E uma perspectiva também, né? Perspectiva de, nossa, eu vou sair, eu tenho uma vida, eu tenho sonhos, falta de objetivos. Isso já não tinha, e ainda ela não conseguiu construir isso lá, entendeu? E tem a questão, né, que nós conversamos também, né, Dani, do luto mal elaborado, né? A Sim. questão da falta paterna, que foi mal resolvida. Ô, Rodrigo, eu cheguei, já discuti o caso da Dona Lúcia com a Dani, porque não era eu que acompanhava a Dona Lúcia, era a Aline, né? E realmente, o que a Dani está falando aí, realmente ela não se abria. Eu comecei a acompanhar a Dona Aline agora, a Dona Lúcia agora, né? Aí nós já tivemos até 2 sessões. Aí ela começou a se abrir agora, começou a falar algumas coisas. A Dona Lúcia, ela não tem perspectivas de sonhos, não tem perspectivas de metas. Ela tem um quadro depressivo crônico, não é um quadro depressivo agudo, é crônico, né? Ela tem perspectiva de voltar a beber, né? Ela não tem perspectiva de adotar abstinência como um método de estilo de vida, né? Enfim, é um caso bem complexo. Então, vamos lá. Só para a gente fazer um resumo. Dani, olha, Sim. Não admite a impotência, não aceita a impotência, toma consciência, mas não toma decisão, não existe visão de futuro positiva, agarrada ao passado para justificar os seus fracassos. Sim. Aí, deixa eu devolver essa pergunta, Dani. Dani, Sim. Dona Lúcia está pronta para sair em novembro? Não. Porque assim, pessoal, Moisés está aí, Dani, não que a gente faça um milagre, né? A gente faça um milagre em 90 dias. Mas eu penso que é muito importante, mãe, você não irá sair por isso, isso, isso e isso. Paulo, enquanto profissional, Lúcia, você não vai sair por quê? Você não aceita que você tem um problema, você não admite. O álcool, ele, na classificação das drogas, ele encaixa na classificação como uma droga depressiva. Você já tem um estado depressivo. Você não pode mais beber. Você precisa se conscientizar. A consciência ela tem, ela só não quer tomar decisão. Ela admite, mas não aceita. Entendeu? Então é o seguinte, tudo isso precisa ser trago para ela. E assim, Dani, sem melindre. De preferência, uma visita. E eu não tenho dificuldade de estar presente nessa visita com vocês. E vocês, assim, passarem a entender que não eu sempre falo isso, não é psicólogo, não sou eu, não é médico que segura ninguém aqui. É a questão seguinte, dentro de um quadro evolutivo. Participação de terapia, muito pouco. Aceitação, 0. Metas trabalhadas, nenhuma. Ou seja, até agora,
Ô Dani, com todo respeito, a sua mãe tá lá na porteira. Ela não chegou aqui ainda. Sim. Então, se não chegou, pode também fazer o seguinte: mãe, eu vou te levar, semana que vem, na outra, se você estiver viva, você interna de novo. Mas aí você percebe que é todo um desgaste para você mesmo, de uma decisão que não é sua, é dela. Sim, exatamente. Porque isso, querendo ou não, é ruim você ver esse acontecimento, até você começar a reestruturar esse acontecimento, entendeu? Então, assim, gente, a escolha é dela. E você não compactuar com a escolha dela. E a escolha é sua. Mas a minha decisão é essa, a partir de agora. Porque a sanidade mental dela tá beleza. Ela tem uma percepção daquilo que é bom para ela. E de uma forma hoje, com muito mais realismo, você trazer isso para ela. Olha, mãe, agora é uma conversa séria que eu vou ter com a senhora. Pode ser uma escolha da senhora, querer essa vida para a senhora, mas é uma decisão minha não concordar, e é uma decisão minha cada dia mais, cada período ficar mais distante, porque é a senhora que está trazendo isso. Não sou eu. Eu tenho uma vida, eu tenho uma profissão, eu já estou pegando uma responsabilidade que era para ser da senhora, hoje é minha, que é da minha irmã. Mas faço isso com gosto, mas eu não vou paralisar minha vida mais pelas más decisões da senhora, não. Ela precisa ouvir isso. Uhum. Não é passar a mão na cabeça. Não é ser fria também, não. É tratar a situação como ela deve ser tratada. Sim. Eu já tive essa visita do mês passado foi bem nesse sentido, nesse segmento mesmo, sabe, Rodrigo? Sim. Mas eu vejo assim que é preciso ainda falar, porque eu falei com ela que ela tá lá, essa oportunidade dela, mas o tempo dela, cada um tem um tempo, né, para processar tudo. Até eu falei com ela assim, mãe, eu vou fazer 32 anos. Desde os 15, eu tenho lembrança com a senhora com problemas com bebida. Será que eu ainda tenho mais 15 anos para aproveitar a senhora? Né? A mãe dela é uma lei natural da vida. Inclusive, a minha avó foi visitar ela hoje. Só que assim, e tá numa fase agora mais favorável, sabe? Porque eu vou ter a oportunidade depois, né, Paula? Até mesmo, igual você comentou, de te chamar, conversar. Nem a minha avó aceitou a internação dela, porque a internação da minha mãe é compulsória e foi eu que fiz todo o processo. Então, teve não aceito uma negação da minha avó. E esse sentido da gente sentir muito sobrecarregada é justamente isso, porque tem a irmã gêmea dela, que também foi nas visitas, mas ela como se diz, ela tá assim, o que eu falar é isso. Minha mãe tem 6 irmãos, ninguém se propôs, nada, nem nada. Tá sendo uma carga muito pesada para mim, sabe? Pessoal, nós temos mais 2 minutos só mais 2 minutos, tá? Mas assim, é um assunto que se estendeu aqui e que depois a gente vai ter a oportunidade de conversar em paralelo também. Vai sim. E assim, Dani, começa a pensar o seguinte: será que mais 10 anos, 15 anos de alcoolismo da minha mãe? Imagina a sua vida. Imagina esse ciclo se repetindo na sua descendência, tá? Sim. A repetição de padrão existe, ela é real. Sim. E sério, você não merece isso. Sim. E não carrega isso assim, olhando para o céu e falar assim, ai meu Deus, é karma, eu tenho que passar por isso. Não tem não, isso é historinha. Sim. Rodrigo, mais 1 minuto. Então pensa nisso. O Paulo depois passa o meu contato para você, o que você precisar de mim, tá? Eu estou aqui à inteira disposição, eu continuo aqui na São Geraldo ainda até esse momento, eu estava aqui com elas mais cedo, e nós estamos aqui à inteira disposição.
Tá bem. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado também, Paulo. Eu também, agora eu tenho aula 8 horas, eu vou dar uma aula agora. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento, tá bom? Um prazer, gente. Muito Na obrigado. habilidade é recíproca. Paulo, a Gente, próxima eu quero te ver de batina, hein? Tá bom, eu vou estar de batina, pode ficar tranquilo. Fique com Deus, gente. Até mais. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.